Boa noite, pessoal. E aí, como vão vocês? Tudo bem? Estamos aguardando chegar mais algumas pessoas. Enquanto isso, eu vou ligar mais uma lâmpada aqui para ver se melhora um pouco a iluminação. Vamos lá. E aí? Cadê vocês? Guardando pessoas. Vamos lá, vamos lá. Ai, não acredito que vocês vão me deixar sozinha hoje. Ah, não. Não é possível. Logo hoje que tem um tema especial, a pedidos. Eu vou ir explicando sobre um pouco do nosso projeto, né? É um novo projeto de paisagismo para iniciantes. Então, nesse projeto, eu estou com o intuito, né, de transformar esse mercado de paisagismo, que às vezes tem alguns conceitos um pouco equivocados, e as pessoas entendem o mercado de paisagismo como um mercado que qualquer um faz jardim, qualquer um pode plantar, e as pessoas confundem achando que jardineiros que trabalham, né, têm experiência com plantio e com manutenção, mas não tem, né, o conceito e a bagagem de formação para projetos mesmo, para projetar a arte da paisagem. E aí nós acabamos que ficamos assim sem ter como ir contra, né, alguns conceitos. Em algumas regiões isso é mais forte, outras não. E aí nós... Boa noite, Flávia. Tudo bem? Estamos aguardando mais pessoas. Hoje eu estou, por enquanto, sozinha. Mas vamos lá, né? Boa noite, Laira. Tudo bem? Meninas na área, chegando. Saudade de você também, Flor. Do desespero, menina apavorada. Ai, gente do céu. Só assim agora para conversar, né? Só pela live, só pelos online da vida. Nada de encostar umas pessoas na outra, nada de aglomeração. E vamos, vida que segue, né? Pois é, né? Estamos aguardando aí chegar mais algumas pessoas. Mas aí hoje nós vamos seguir num tema bem abrangente, digamos assim, e um tema bem legal, que fala sobre paisagismo para pequenos espaços. Então, o que seriam esses pequenos espaços? Cleonice, Jaderson, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Minha coleguinha do Sul chegando aí. Agora eu lembro quem é filha da mãe, moda exclusiva. Te conheci através da Lu, né? Luciana Fiofo, mentora de finanças. Tô seguindo ela aí, tô conseguindo organizar minha vida financeira. Quem tiver interessado em colocar suas finanças em ordem, você dominar suas finanças, segue aí Luciana Fiofo, né? Lembro bem, tô tentando seguir aí, né, as dicas da Luciana, não esqueço nem um pouco do que ela disse pra mim.
e você me ajudou, né, no sentido de corroborar aí com o que ela falou. Então é um incentivo muito bom, né? Obrigada, Carlinha. Carlinha chegou aí também. Sejam todos muito, muito bem-vindos, tá? Muito obrigada pela companhia de vocês. Então, vamos lá, né? Eu estava falando um pouquinho aqui das confusões que existem no mercado de paisagismo e eu comecei esse novo projeto, né? Eu nunca tinha feito lives na minha vida, morria de vergonha. Samuel entrando aí também. Então, mesmo dando aula durante 10 anos, eu tinha muita vergonha mesmo, de gravar um vídeo, foto, essas coisas. Quem me conhece sabe que eu não sou dessa praia. Mas, desde o início do ano, eu venho vencendo alguns medos, né? Superando alguns desafios e esse ano de 2020, para alguns foi um pouco complicado devido à pandemia e para mim foi só frutos positivos. Então, eu me descobri no ano de 2020 e não tive problemas assim tão significativos, né? Problemas financeiros com relação à pandemia. Né? Foi apertado tudo, mas foi um ano de descoberta. Super tímida. Porque vocês me conheceram na sala de aula, né? Então, tipo, na sala de aula é uma coisa, agora tá aqui gravando para muita gente depois ver isso e postar em tudo quanto é canto é meio complicado. Eu demorei para aceitar essa ideia. Mas, enfim, né? Eu estava mencionando sobre a diferença no mercado de paisagismo, como que é complicado as pessoas entenderem que paisagista... nós não temos no Brasil um curso de formação, né, graduação específica para paisagistas ainda, né? A nova legislação está aí, aprovação ou não, está na Câmara Legislativa, mas enfim, em vias de aprovação para cursos de formação em paisagismo, né, específico para paisagismo. Então seria um novo curso de graduação, mas paisagista pode ser qualquer superando, qualquer agrônomos, arquitetos, biólogos, engenheiros florestais, engenheiros ambientais, com pós-graduação também em áreas, né, de paisagismo. Então, o jardineiro que não tem formação não é paisagista, ele tem a função dele, né, com certeza é uma função muito importante, mas não é paisagista. Ele não pode se intitular paisagista. Ele é um jardineiro que tem conhecimentos de manutenção e tal aí no jardim, mas ele não é paisagista. E os viveiristas também, que muitos viveiros aí não tem um responsável técnico, não tem uma dessas pessoas que eu citei, né? Um agrônomo, um arquiteto, um engenheiro ambiental, florestal, um biólogo, não tem um responsável técnico nesse ponto e ainda falam que fazem paisagismo e isso é incorreto, tá? Eu quero dizer assim que nós defendemos o que é correto, né? Eu defendo o que é correto. Então, da mesma forma que um médico que não fez doutorado, um dentista que não fez doutorado também não é doutor. Então, vieses à parte, nós somos a favor dos termos corretos, dos termos bem utilizados e a favor da informação e a favor do que é de cada um que tem o seu papel e o papel deveria ser colaborativo. Então, as pessoas viveiristas, jardineiros e paisagistas deveriam conviver, né? Devem conviver mutuamente e ajudar entre si e não um ficar invadindo o espaço do outro, ok? Dito isso, minha prima Eva, muito obrigada. Eduardo, ex-aluno também na área. Tudo bem, gente? Boa noite. Bom, agora eu vou entrar no tema realmente do que nós vamos falar hoje, né? Enquanto a galera estava chegando aí, eu estava explicando alguns entraves, alguns vieses aí que nós temos no mercado de paisagismo, tá? Hoje nós vamos falar sobre paisagismo em pequenos espaços, tá?
Pequenos espaços, por que eu decidi usar esse tema? Primeiro, porque algumas pessoas me pediram no direct, outros responderam caixinhas de pergunta que eu tenho deixado aí alguns dias abertos, né? E aí eu vejo as caixinhas de pergunta e vou intitulando as coisas que são mais pedidas, mais comentadas e mais necessárias, né, para nós discutirmos aqui. E aí esses pequenos espaços foi o primeiro mais pedido, né? Então na próxima lista, próxima semana teremos outro tema também de escolha dos usuários, dos coleguinhas, tá? O que nós podemos chamar de pequenos espaços, né, para paisagismo? Pequenos espaços relacionados em área, por exemplo, seriam espaços aí entre 10 e 20 metros quadrados, ou espaços, por exemplo, em apartamentos. Sandra, muito obrigada. O Anderson chegando aí, muito obrigado pela presença. Boa noite, sejam bem-vindos. Então, nós podemos limitar, por exemplo, jardins em espaços pequenos, por exemplo, jardins em apartamentos, que já são locais menores, né? A pessoa que mora num apartamento normalmente tem um espaço limitado, ou escritórios também, escritórios de atendimento, tanto advogados, dentistas, pessoas que prestam serviço, né? Até um próprio escritório de paisagismo também pode ter um pequeno jardim, visto que os metros quadrados hoje, para alugar, para comprar, para você ter um espaço para atender as pessoas também são de custo alto. Então, o mínimo possível que você pode ter de plantas e ornamentação para deixar aquele ambiente mais agradável, mais aconchegante para quem vai te visitar no seu apartamento ou na sua pequena casa, ou também vai ser atendido no escritório. Então, esses são as ideias aí de pequenos espaços. E aí eu pensei, né, o que nós podemos fazer com esses pequenos espaços no sentido de ter, né, eu gosto de plantas. Boa noite, graças a você, minha plantinha da Luísa está sobrevivendo. Deixa eu chegar aí, essa planta não tá viva para ver não, vai tomar couro, vai tomar voadora. Ah, gente, meu Deus, olha, eu não gosto que matem as plantinhas, viu? Podem, se tiver plantinhas morrendo, plantinhas precisando de ajuda, plantinhas na UTI, Giovana maluca pulando ali atrás, perguntem para mim, mandem dúvidas, podem ficar à vontade. Eu prefiro que as plantinhas não morram, tá? Não deixem as plantinhas morrerem. Então eu pensei em nós falarmos o seguinte: nós vamos falar sobre varandas, né? Varandas e sacadas em apartamentos, aqueles cantinhos em lavanderia, por exemplo. A lavanderia, às vezes você coloca a máquina de lavar, tem um tanque ali, às vezes sobra um espacinho para colocar uma plantinha pendurada ou colocar um tempero para quem não tem mais espaço. Então pode ser usado o cantinho da lavanderia. Alguns corredores que ficam ociosos lá, corredor de acesso ou corredor lateral, das pessoas que têm aí em apartamento ou casas assim que são bem menores, né? E também a famosa hortinha na cozinha. Desde que você tenha um pequeno vaso, 2, 3 ou um jardim vertical inteiro que tenha plantas alimentícias, temperos, ervas medicinais, condimentos que vão ser utilizados na cozinha, na alimentação, no preparo dos alimentos, tudo isso é horta na cozinha. Luiz Henrique, boa noite. Vamos chegando, galera, nós estamos só começando. Quem tiver dúvidas, viu, à medida que eu for falando aqui, se houver alguma dúvida ou alguma coisa que queiram acrescentar ao tema, podem ficar à vontade, viu? E se alguém sentir vontade, quiser participar ao vivo, perguntar ao vivo, pode me falar que eu chamo na conversa, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer, tá? Eu vou na minha casa, no meu apartamento ou no meu escritório, eu preciso ter um cantinho com plantas, né, para deixar esse ambiente mais com tranquilidade, mais paz, aconchegante,
né, belo, tem muitas funções aí para esse tipo de jardim. Então, o que vai acontecer? Você precisa delimitar o espaço, né, colocar ele dentro de um pedaço. Então, se você vai delimitar um cantinho para aquele vaso, ou para aquela planta, ou para aquele pequeno jardim, primeira coisa, gente, não é porque é pequeno que não precisa ter exatidão. Quando você fala projeto, só a ideia de falar projeto, você já não quer dizer que vai ser simples ou complicado, ou caro ou barato. Projeto é precisão, planejamento, tá? E planejamento o mais preciso possível. Claro que, por exemplo, na engenharia, nos cálculos, no geral, tem uma pequena margem de erro. O que a gente visa no projeto? Minimizar, levar o mínimo possível próximo do zero de erro, nada de erro. Quando você chega nesse zero de erro, não quer dizer que está 100%, que está perfeito. Quer dizer que você chegou próximo de não ter problemas nem de custo-benefício, nem problemas com espaço, nem problemas físicos para a pessoa que você está sendo contratado para fazer o projeto aí para ele. Então, você minimizar ao máximo o erro. Para isso, a primeira coisa, delimitou o espaço, tem que medir com trena. 5 centímetros, 10 centímetros para colocar uma planta, para inserir um jardim vertical, para inserir um vaso, fazem diferença. Por que faz diferença? Porque se você coloca planta, vaso, mobiliário de decoração para paisagismo, seja uma estatueta, uma fonte, tudo isso faz parte do paisagismo, isso integra a paisagem. Paisagem não é só o que você vê no horizonte, mato e lagoa e rio, não, tá? Paisagem é tudo aquilo que o seu olho toca. Seja paisagem de pedra, paisagem de cimento, pura construção, seja paisagem natural, que tem a ver com todos os elementos da natureza, inclusive pedras, água, fogo, ar e tudo isso que integra a decoração. Tudo isso faz parte da paisagem que está a nossos olhos, ok? Então, se você tem, por exemplo, um corredor, nesse corredor ele tem uma largura aí de 1 metro. Você não vai usar 1 metro de largura, porque se o corredor ele já tem a função de unir espaços, por exemplo, unir uma garagem a uma lavanderia, ou unir quartos, ou da sala para a cozinha, ou de algum lugar eu tenho um corredor, esse corredor, normalmente, os corredores servem de acesso. Se ele serve de acesso, você precisa ter pessoas, ou às vezes um botijão de gás que tenha que passar, um móvel que você tenha que transportar de um lugar para o outro. Então, você não pode ocupar o espaço do corredor todo. Então, para isso, precisa delimitar o espaço e medir. Eu vou colocar só, o corredor tem 1 metro de largura por 4 de comprimento. Então, eu não vou usar ele todo, eu vou deixar as laterais livres e eu vou reduzir a largura. Então, eu vou usar, ao invés de 1 metro, eu vou usar só 20 centímetros dele, o restante fica para circulação. Então, as funções do espaço precisam ser observadas, tá bom? Limitar esse espaço pensando não só no que você quer colocar como planta, mas em todo o mobiliário que vai ser colocado. Se é um jardim vertical, se você vai colocar um pequeno vaso, é uma floreira, o espaço que vai ser utilizado. Então, precisa medir com trena. Não é medir no dedo, medir no olho, tem mais ou menos isso ou tanto, não. É medir com trena. Contando centímetros, se é 2,6 metros, é 2,6 metros, não é 2,5, tá? Esses 10 centímetros fazem falta para alguma coisa. Então, medir o espaço. Se é na cozinha, você vai fazer na parede, então você limita lá na parede. Então, eu preciso de um retângulo lá na parede de 50 centímetros por 70 de altura, e é aquele espaço, é naquele retângulo ali que você vai desenhar, ou que você vai projetar o seu jardim vertical, o seu quadro verde, a hortinha que vai ficar ali delimitada na parede, tá?
Não vá achando que é assim, eu vou fazer da minha cabeça de qualquer jeito, que depois aí, eu vou ter infiltração, eu tenho problema com iluminação, eu tenho um monte de problemas. Então, precisa delimitar o espaço e medir. Mediu o cantinho que você vai colocar, aquele pequeno espaço, você vai observar o segundo ponto. Número 2, iluminação. Você vai mapear. O que é mapear? Você vai acompanhar durante o dia quais são os períodos que pega sol nesse local, se é o sol da manhã, quantas horas de sol, então são 2, 4, ou pega sol o dia inteiro, ou o sol pega só numa metade diagonal, na outra não pega. Então quer dizer que você vai ter que limitar naquele espaço ali, distribuir plantas para os 2 ambientes. Então é um mapa, a gente chama de mapa de sombreamento. Para isso, nós acompanhamos o dia todo, tá? Não é só chegar lá assim, mais ou menos, de manhã bateu mais ou menos aqui, né? Mais ou menos não. É mapear exatamente onde a sombra pega e onde o sol pega. E aí você vai saber, daquele quadrado, né? Vou fazer aqui para vocês um retângulo, como se eu fosse fazer na parede, ó. Um retângulo. Croquis, tá? Pra galera da engenharia aí sabe o que é o croquis. Então, nesse croquis, se eu tenho ele, por exemplo, metade aqui, ó, na diagonal, essa parte de cima pega sol, a parte de baixo, sombra. E aí fica desse jeito aqui até 2 horas da tarde. Então, desde a hora que o sol nasce até as 2 horas da tarde, você tem esse mapa de sombra. Então, você coloca de 8... Você tá rindo aí, Gabriel? De 8 às 14, assim, ó. Desse jeito. E faz o seu mapinha de sombra. Você pode fazer no rabisco mesmo, desde que você saiba a medida e exatamente onde pega sol e exatamente onde pega sombra. Iluminação é um ponto chave para delimitar o espaço. E isso a mesma coisa você faz para a parede e também faz para o chão, num rascunho mesmo, tá? E aí vai delimitar onde pega sol, onde pega sombra e qual o período de durabilidade de horas, tantas horas de sol, tantas horas de sombra, ou então sombra nenhuma o dia inteiro, beleza? Então você já sabe. Por aí tem algumas espécies que vão poder compor esse espaço, outras não, tá? Terceiro item, ventilação e umidade relativa. A ventilação mais com relação a não ventos, tá? Fortes para derrubar as plantas, mas ventilação é a circulação de ar naquele ambiente. As portas ficam fechadas o tempo todo, é um apartamento abafado, onde a pessoa sai para trabalhar, só volta de noite, fica tudo fechado. Então, assim, circulação de ar. O ar entra por uma janela, sai por outra, ou entra por uma porta e sai pelas janelas. Então, tem um ambiente ali de circulação. Quando não tem circulação de ar, limita muito o uso de plantas, porque as plantas não só precisam da luz solar, mas também dessa ventilação. Por quê? Porque elas fazem fotossíntese e precisam do CO2. E o CO2, ele só é difundido, né, no ar de forma mais fácil através desse movimento, tá, da ventilação, na troca com o ambiente externo. Senão ali dentro a planta fica ali o dia inteiro fechada, abafada, consome todo o CO2 do ambiente, não tem mais CO2 para ela fazer fotossíntese, mas ela pega sol, Anailda. Mas não tem CO2 para ela fazer fotossíntese, então não tem. De qualquer jeito, pode estar pegando luz. Aí é mais um estresse. Ela fica sem a disponibilidade do gás carbônico, do CO2 para fazer fotossíntese, e além disso, tem o estímulo da luz solar. Ela precisaria, né, para o sistema funcionar, precisaria do gás carbônico e não tem. Então ela fica ali tentando fazer e se estressando mais ainda. Você chega no final do dia, a planta está lá murcha ou queimada, com sintomas de queimadura nas folhas, desse estresse fisiológico. Por quê?
porque ela não tem ventilação, não tem mais oxigênio, gás carbônico para ela fazer fotossíntese. Então, o metabolismo dela está parado. É como se faltasse água, a mesma coisa, tá? Aí, um ponto importante observar, se tem ar-condicionado, né? O ar-condicionado, mesmo que você esteja num ambiente que às vezes não é tão seco, igual aqui no Centro-Oeste, onde nós estamos em Goiás, mas se você tiver num ambiente que é úmido o ano inteiro, mas o local, né, o escritório, o apartamento, fica no ar-condicionado, ou aquele local vai ter ar-condicionado ligado pelo menos aí 6 horas por dia, 8 horas por dia, vai ficar mais ressecado. Então, poucas plantas toleram esse ambiente de ressecamento e frio demais, né? Intenso, às vezes, ressecamento do ar-condicionado, ok? E aí você vai limitar as espécies que vão ficar mais adequadas para esse espaço. Depois de ter medido, depois de ter verificado a iluminação, a ventilação, o ambiente ser mais úmido ou mais seco, ar-condicionado, aí você vai limitar as espécies em função desses 4 fatores anteriores, tá? Você pode usar, as espécies também podem ser delimitadas em função, você vai usar vasos, vai usar ganchos ou suportes, né, para pendurar elas ou na parede ou em algum cantinho, alguma viga que está sobrando, onde vai pendurar essas plantas. Se você vai utilizar a tendência de jardim vertical ou não. Arte, paisagem, Luiz Henrique, muito obrigada, valeu pelo joinha. Gente, então vamos observar jardim, se você vai usar jardim vertical ou não, e se você vai usar algum objeto, né, a mais para poder decorar aí, como pedras, esculturas ou estatuetas que a pessoa já queira adicionar decoração com o jardim, ou as famosas fontes, né, se você quer o barulhinho, né, tranquilizante, calmante da água. Tem algumas fontes que também permitem, né, locais de plantio, alguns furinhos, alguns buraquinhos assim, ou plantas aquáticas que dá para colocar em fontes também. Então vai te possibilitar aí você ver que num jardim, mesmo sendo um pequeno espaço, dá para criar e montar muitas coisas e vários tipos de volumes, né, vasos mais altos com vasos mais baixos e mais gordinhos, né, com diâmetro maior um pouquinho. Então dá para fazer muita coisa, dá para ter muita criatividade com relação a cada espaço que você tem. Você não vai ficar olhando, eu não acho legal, tá? Você ficar olhando na internet e copiar o que tá lá. Nem sempre o que tá lá vai caber no seu espaço, ou aquelas plantas que estão lá vão ser adequadas para o seu espaço. Por isso que é importante, além de observar essa questão de iluminação, você observar se no seu espaço realmente cabe aquela planta, porque às vezes você viu uma foto lá na internet, no Pinterest ou no Google, ou alguma amiga sua mandou para você, e você olha a foto e fala, nossa, legal, vou fazer aqui também. Só que o espaço dela é maior do que o seu, um pouco maior. Talvez aquela planta fique num vaso de diâmetro com 60 centímetros, mas no seu espaço não cabe esse vaso, só cabe um de 40 ou um de 30, e aquela planta não serve para o seu vaso, então não dá para copiar, dá para inspirar. Por isso que eu sempre coloco nas minhas postagens inspirações do dia, ou são elementos que você pode utilizar na sua composição ou não, porque cada situação tem o seu uso e é personalizado. Então, toda vez que você vai atender um cliente, você vai levar o seu trabalho para aquele cliente, você tem que mostrar para ele que é pessoal, são gostos, necessidades e formas pessoais de cada pessoa, como que vai usar aquele espaço. Então, se é numa cozinha, você vai fazer um jardim vertical em uma cozinha, o que você sugeriria para plantar na cozinha? Claro que você vai perguntar para a pessoa se ele usa aqueles temperos.
Ah, você vai usar hortelã, cebolinha, você vai usar isso no seu espaço realmente? Ou vai ficar ali só como decorativo? Porque não necessariamente você precisa colocar temperos na cozinha. Letícia, boa noite. Patrícia Silva, oi meninas, boa noite, vamos chegando. Se tiver dúvidas, considerações, participações, estamos aí na área. Então, nesse caso, se você for escolher, né, fazer um jardim vertical na cozinha, não é obrigatório. Jardim vertical na cozinha, só horta? Não é obrigatório que seja só horta. Você vai perguntar para o seu cliente ou você vai perguntar para quem vai usar o espaço se é necessário, se vai ser funcional para ele utilizar temperos na cozinha. Às vezes ele não usa. Aí você pode colocar outras coisas. Ou às vezes aquele espaço que ele quer, olha, eu tenho esse espaço aqui na cozinha, eu quero temperos, quero coisa para cozinhar. Nem todas as plantas, né? Cebolinha, por exemplo, tem bem complicado. Em lugar que não pega sol, não vai. Cebolinha, coentro, salsa, manjericão precisam de sol. Então não tem como fazer uma horta numa cozinha que seja abafada, pouco ventilada e não pegue sol, tá? Não é nem luz direta, assim, indireta não, é sol, tem que pegar sol. Ou seja, em alguns lugares fica difícil para projetar jardins verticais com horta, que fique bonita, né, para a pessoa utilizar e pegar na hora de cozinhar. Colocar uma horta realmente dentro da cozinha. Você pode direcionar essa hortinha ou essa mini horta ou jardim vertical horta para um local próximo da cozinha ou o espaço da lavanderia, por exemplo, um cantinho ali que pegue sol. Caso contrário, você vai fazer uma horta, ela vai ficar ali 1 mês, 2 no máximo, morreu tudo. Por que morreu? Tô molhando todo dia, mas morreu. Gente, não pega sol. Não adianta você querer que a planta sobreviva num ambiente que é sufocante para ela. Vai morrer. E às vezes o custo de você ficar comprando e pondo de novo, não é acessível para você ficar usando assim, né? Comprando de novo, a cada 2 meses comprar tudo de novo. Então fica meio complicado indicar isso, tá? Alguma dúvida? Ninguém, o povo tá difícil de participar hoje, gente do céu, o povo não pergunta nada, tá todo mundo sabendo tudo. Minha tia Odete apareceu por aí. Samanta, olá, muito bom, obrigada para vocês, obrigada. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, gente, apertem muitos coraçõezinhos subindo, muitos coraçõezinhos. Quanto mais coraçõezinhos, mais o algoritmo do Instagram entrega o conteúdo para outras pessoas que queiram aprender também, tá? Então, põe os coraçõezinhos aí, muitos mesmo, para a galera receber mais o conteúdo. E sempre divulga a live, tá? Aperta, vai aviãozinho pra galera, põe aviãozinho para todo mundo e chama as pessoas aí para participar e ver mais o conteúdo, pra gente aprender mais e trocar mais experiências, tá? Eu também quero aprender com vocês, à medida que vocês trazem dúvidas para mim ou trazem mais informações, a gente consegue trocar, né, conhecimento aí na área de paisagismo e jardinagem, ok? Tá bom. Então vamos lá, já que ninguém tem dúvida, ninguém perguntou nada, Carlinha tem todas as dúvidas, mas quais todas quais, né? Difícil, né? Todas, aí vamos começar do zero, vamos começar de novo. Aí o povo vai embora, né? Larga de mão, pelo amor de Deus. Então, voltando aqui, né? Porque senão acho que o tempo ainda tá tranquilo ainda. Eu fico com medo que eu vou falando e esqueço que a live tem tempo para acabar. Daqui a pouco o Instagram derruba todo mundo. E aí não dá tempo nem de despedir. Pois é. Tá, vamos dar um exemplo aqui. Varandas.
pequenas sacadas, né? Sacada no quarto ou na sala de um apartamento que tem aquela pequena sacada ali. Aí você pensa logo, fala assim, vou colocar umas cadeirinhas lá, né? Para eu apreciar o pôr do sol no final da tarde, ou então para sentar lá com minha amiga, bater papo, tomar um vinho, que seja, tomar uma água, um suco. E não tem nada mais, né? Fica lá só aquelas cadeirinhas no relento, não tem mais nada, não tem uma sombra, não tem um verde, não tem uma aguinha. Então aí você pensa, nossa, tá tão sem graça, né? Vamos colocar alguma coisa. Aí tá bom, você vai limitar o seu espaço e vai falar assim, olha, eu quero um jardim vertical e eu quero também alguns vasos. Nada no chão, assim, nada plantado no chão, que é tudo cerâmica. Ei, Giovana, fica aparecendo lá atrás. Doidinha querendo participar e não vem. Então aí você vai escolher, por exemplo, nesse local não pega sol. Aí nós já temos detalhe, é luz solar, né? É luz indireta. Então não pega sol. Então nós temos problemas aí com colocar algumas plantas. Essas de tempero, por exemplo, plantas com muitas flores, não tolerariam ficar nesse espaço aí sem luz solar direta. Aí nós temos opções, por exemplo, de você usar no jardim vertical plantas de meia sombra, que são as plantas de luz solar indireta, tá? Samambaias, avencas, filodendros, as jiboias, que são aquelas plantas que vão se enroscando, chama jiboia, por isso que a cobra enrosca numa pessoa para matar ela, né, ou num animal. As plantas do grupo das jiboias são assim, tem jiboias verdes, variegadas, jiboia melancia, tem vários tipos de jiboias que podem ser usadas. São folhas largas, tipo coração, mais arredondadas, e elas toleram tranquilamente, tanto em vasos quanto em jardins verticais, porque elas têm a queda, né? Elas caem e ocupam bem aquele espaço ali. Deixa eu ver o que mais aqui que eu anotei para vocês. As fitônias, marantas. Eu falo plantas assim, às vezes você não conhece muito. Então, assim que terminar a live, eu vou subir lá para vocês, tanto no IGTV, para quem não viu ver de novo, quanto eu vou colocar também das plantas que eu citei aqui na live, eu vou colocar nos stories para vocês verem quais plantas eu falei. Por exemplo, as samambaias todo mundo sabe, né? Então, beleza. As avencas, algumas pessoas conhecem, outras não. As fitônias, marantas, as jiboias, camedórias, pacová, todas essas são plantas de meia sombra, tá? Luz solar indireta. Então, como eu anotei aqui, né, na preparação da aula, anotei aqui algumas espécies, espaços que não pegam luz solar direta, que não toleram também o sol, eu vou pegar cada espécie e vou colocar lá nos stories para vocês verem quais são essas plantas, tá? E se vocês quiserem acompanhar também mais lá no perfil, mais para baixo, também tem outros modelos, outros tipos de planta, porque quando eu chamo de marantas, por exemplo, é uma família muito grande de plantas, chama família Marantaceae. Essa família tem vários tipos de marantas, tem mais 60 até 80 espécies aí já descobertas ou mais, né? Que não tem às vezes no Brasil, mas tem no mundo inteiro, muitas espécies já descobertas de marantas, com folhas largas, folhas coloridas, folhas prateadas, folhas que parecem zebra. Então tem, dentro das marantas que eu chamo, todas elas são de meia sombra. Nenhuma tolera sol direto, mas todas elas podem ser usadas nesse espaço. Então se você quiser acrescentar um colorido, arroxeado, tem maranta tricolor, tá? Não é maranta flamenguista, né? É tricolor do... Ai, gente, o Éder me mata com esse trem de time. Tô vendo o nome aqui, tô lembrando. Com Fluminense, não. Ai.
Deixa eu ver aqui, só para ressaltar. Ao pensar em fazer um projeto de paisagismo, temos que identificar o melhor grupo de profissionais, no caso, eu, para realizar o trabalho e colocar as mãos à obra? Sim, né? Eu até comentei para você, às vezes você consegue fazer sozinho, né? Ou às vezes você pega a indicação de algum profissional que você conhece, no caso de paisagista igual como eu dou muitas dicas, a pessoa me liga, me pergunta, eu não retenho conhecimento, tá? Eu não tenho isso comigo, eu não retenho conhecimento, eu posso dar dicas sim, mas quando você quer algo mais elaborado, algo, né, técnico, bem feito e bem organizado, planejado, é bom procurar um paisagista de verdade, não o jardineiro e nem o viveirista, tá? Que não tem formação para isso. Por quê? Porque o jardineiro conhece da área dele, que é plantar, fazer buraco, tirar folha seca, pulverizar, controlar alguma coisa ali, mas mesmo assim, às vezes ele ainda faz coisa errada. O viveirista, ele conhece de comprar e vender as plantas e ele conhece um pouco das plantas, mas ele não conhece o tratamento do espaço, ele não tem a consciência da ambientação do espaço, o que deve ser feito, ele só quer, ele tá ali para atender você ou atender o paisagista quando ele vai para poder comprar as coisas para fazer o projeto. Então é importante sim buscar um profissional responsável. Quando você está doente, você não vai no boteco da esquina pegar qualquer remédio. Você vai ao médico. Sua dor de dente, você não vai ali na farmacinha e pede qualquer um para arrancar o dente e olhar o que tem. Você vai ao dentista. Então, com construção, com parte de mobiliário, tudo isso, decoração, tudo isso tem um profissional responsável. Gente, Fernandinho chegando, Fernandinho. Boa noite, mulher ídola. Até parece, hein? Tem tantos anos isso que dá até medo de contar. Eu fico com medo, gente, porque agora eu já passei, tô entrando no Zenta, né? O Zenta aqui entra ali, é 50, 40, 60 e vai no Enta até falar que chega. Enfim, brincadeiras à parte, como a galera aí que são ex-alunos, né? Os engenheiros agrícolas atuam no mercado, quando você precisa de um profissional que é dessa área, você procura o engenheiro agrícola, que vai trabalhar a parte de irrigação, de drenagem, construções rurais, máquinas e mecanização. Então, o engenheiro agrícola, ele é direcionado, ele faz essa parte. Então, ele foi treinado, ele estudou para isso, teve um estágio, trabalhou, já tem uma experiência nessa área. Da mesma forma com as plantas. Então, eu não faço milagre nenhum, não. Deus me livre. O único milagre que eu tô fazendo é tentar não dormir para poder fazer o serviço direito. Tá. Então, o que eu tava falando mesmo? Me faz conhecer sobre as plantinhas. Eu dou aula até para quem não quer de planta. A pessoa tá passando na rua e se der moral para mim, eu tô falando de planta, tá desse jeito. Minha casa tá virando uma selva amazônica, eu tô cultivando planta que eu nem imaginava, até muda de abacate eu tô fazendo. Então, assim, eu pus para o mundo mesmo. Nossa, as plantas são minha paixão, né? A gente desconcentra. Eu me desconcentro direto, meu Deus do céu. Carla Patrícia Silva da Silveira. Tá. Bom, enfim, de tudo que eu precisava falar para vocês, eu falei. Só falta algumas tendências que nós temos, assim, tanto desse ano de 2020, quanto para os 2 próximos anos, que são tendências para essa área de decoração e paisagismo de pequenos espaços. Por quê? Já falei que várias vezes, né? Muita gente está falando isso, do cansar de falar de pandemia já, Deus me livre, ninguém aguenta mais isso. Mas enfim, a pandemia fez muitas pessoas descobrirem que os espaços, né, de casa estão sem vida, sem cor, sem nada, né? Tava tudo assim, correndo, ninguém tava ligando para nada. E agora as pessoas viram que
numa situação dessas, né, que infelizmente eu acho que não é a primeira, você precisa ter um lugar que tenha pelo menos uma corzinha, um verdinho ali para você olhar para ele e sentir que tem vida naquele espaço. E com isso, muitos profissionais viram essa oportunidade e começaram a trabalhar com arranjos florais, com a parte de plantas dentro de casa, em cachepôs, em pequenos vasos. Então você chega agora na casa das pessoas, até quem nunca teve uma planta agora tem. Descobriu que gosta de planta. Bruna, boa noite! Chegando retardatária. Ah, eu te pego. Tudo bem, tranquilo. Estamos aqui falando ainda um pouquinho das plantas. Então, temos aí a última tendência do mercado são pequenos quadros verdes, principalmente de cactos e suculentas também. Cactos e suculentas são tendência aí da nova era. Então, não vai acabar. A suculenta veio para ficar. Por quê? Porque é fácil ter, é fácil cultivar, não precisa de água, ocupam vários espaços. Tem suculentas que toleram meia sombra em ambientes, no banheiro, por exemplo. Você pode ter cactos e suculentas em locais tanto ensolarados quanto de meia sombra. Então tem de tudo. Cacto e suculenta é uma das famílias que tem maior quantidade, maior variedade de espécies para serem utilizadas. Fora que eles têm formas e formatos e cores muito chamativos, né, que chamam a atenção. Ou seja, são tendência e vão ficar. Tanto os cactos, né, em cachepôs pequenininhos, como os meus aqui, ó. Cactos pequenininhos. Tem esse aqui também, esse aqui é da Giovana. Tem esse aqui que é a orelhinha de Mickey, a orelhinha de Mickey. Tem um outro aqui atrás que eu vou mostrar para vocês, já que eu tô mostrando cactos e suculentas que eu adoro. Esse aqui eu ganhei de uma pessoa muito especial para mim. Vejam que maravilha. Olha, tem orelhinha de Mickey, tem um assento de sogra, tem tudo aqui dentro. Esses aqui, ó, tem 15 dias que não estão molhados e eles adoram, estão multiplicando, florescendo, tá tranquilo, tá? 15 dias sem molhar. Ou seja, é a planta do futuro. Pensa, o que eu faço com a planta dessa? Eu deixo lá, ela é decorativa, bonita, exótica, vai em qualquer espaço, só precisa de um solzinho e tá de boa, e você não precisa preocupar com ela. Você pode viajar, passar o final de semana fora e o seu cacto e a sua suculenta tá lá de boa, tranquilo. Algumas, né, como as 11 horas, por exemplo, 11 horas é uma suculenta, tá? 11 horas que a Bruna tem aí, né, elas precisam ser molhadas, pelo menos assim, um dia não. Então, algumas são exceções, mas a maior parte dos cactos e suculentas não precisam desse cuidado todo. Então, a pessoa fica tranquila. Eu posso ter planta em qualquer espaço, até dentro do banheiro, tem suculentas para isso, e eu não preciso nem preocupar com ela. Ela tá lá de boa, sem água. Coraçãozinho, gente, mais coraçãozinho. Para nossa live e para muitas pessoas, para todo mundo que precisar saber de plantas aí, que tiver interesse. Então, os cactos e suculentas vão ficar. O que uso agora, não só em cachepôs, né? Fofinhos, elefantinho, como é que chama? Corujinha, todo tipo de cachepô, em formato de pessoinha sentada, pessoinha deitada, tudo isso aí acho que vocês já viram aí pela internet. É tendência. Cachepôs coloridos, de cimento, com pintura, sem pintura, então tem todo tipo de cachepô. Cachepô que eu falo, só um parênteses, né, para explicar o que é cachepô. Cachepô é aquele vasinho, seja ele menorzinho, às vezes até um pouco maior, mas que não tem buraco. Não tem aquele orifício lá de saída da água que meu travou. Voltou. Ele é um cachepô, ele não tem saída de água, então ele é um vaso decorativo. E aí nós chamamos de cachepô. Nome chique, né? Massa pra caramba.
E esses cachepôs, além do próprio cachepô ser decorativo, você põe a plantinha ali dentro e tem que tomar cuidado com o molhamento, né? Se precisa molhar, a planta não pode ficar ali encharcada, ali nadando na água. Você deixa vazar a água primeiro do vasinho com a planta para depois colocar dentro do cachepô. E agora nós temos essas tendências aí de pequenos quadros verdes. Então vai ter uma moldura de um quadro normal e ali dentro tem uma telinha onde a gente vai plantando os cactos e as suculentas. O George tá por aí agora, Everton, boa noite, tá? Sejam bem-vindos, obrigada pela presença de vocês. Então, esses quadros verdes, além de serem elementos decorativos, você pode ter uma pequena moldura, você pode fazer elementos de combinação de 3 ou 4, pode fazer formatos diferentes na diagonal, ou 2 em cima e 1 embaixo, então pode fazer vários tipos de arranjos com esses quadros verdes e com diversos tipos de suculenta. E você pode pôr uma decoração na sala, pode colocar na parede, não vai ocupar espaço. Então, se você não acha, que não tem espaço, se você tem uma parede branca, sem nada, esse é o espaço que você pode colocar um quadro verde decorativo com planta. E nem precisa ser muito grande, pode ser algo assim bem sutil, só de você colocar lá e você olhar e falar, não, é outra coisa. Só de ter aquele elemento verde lá, você já vai ver que é outro ambiente e você vai perceber com o passar dos dias que é diferente a sensação de você chegar e olhar para aquele quadro verde. Você já vai ter uma sensação assim, boa, de tranquilidade para a vista, tranquilidade para você e para a alma. Eu não sei assim vocês, mas eu consigo sentir uma ligação muito grande com a natureza. Uma energia mesmo. Eu consigo sentir de pegar em uma planta e sentir que ela está estressada. E sentir que ela precisa de ajuda. Então isso eu fui descobrindo com o tempo o que era isso. Porque eu tinha isso quando era criança, depois quando era adolescente. Eu não conhecia da planta, mas eu sabia que ela precisava de alguma coisa. Às vezes não sabia que planta que era, igual na graduação, quando eu comecei a estudar e ver um mundo novo, eu sentia, mas não sabia o que era. Então, com o tempo, eu fui identificando. Falei, caramba, eu sinto isso com a planta, eu tenho essa interação com ela porque ela tá tentando se comunicar comigo, não é falar. Não vai achar que eu sou doida, viu? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, é uma conexão natural. Eu não preciso forçar, eu não preciso. O dia que eu tô mal, eu já sinto assim que tem aquela interação mais difícil ali, aquela comunicação complicada. Então é natural. Eu não preciso me esforçar para isso. Então eu fui percebendo que isso para mim é tipo uma intuição. Eu preciso dessa conexão para ficar bem. E isso é natural para mim, então eu não sei de vocês aí como que funciona, tá bom? E outra coisa, se você quiser usar, por exemplo, um outro item, né? O último aqui que eu anotei que eu poderia comentar com vocês são as caixas de madeira. Caixas de madeira, tanto de, não só pallet, tá? Mas caixas de madeira do supermercado, aquelas caixas que você compra às vezes as coisinhas, uva, vem junto, ou às vezes uma caixa que está jogada do supermercado, você quer utilizar uma caixa só de madeira que você encontrar e você queira fazer alguma coisa, não estou fazendo nada, né, pandemia mesmo e tal, aí você pode dar uma lixada, uma reformada ali naquela caixa de madeira e dispor umas plantinhas ali dentro, ou um vaso, uma caixinha que ficar num cantinho assim, ó, no aparador, ou em cima do balcão, ou em cima do cantinho da mesa, já é suficiente. Você coloca um vasinho ali, fica super decorado e você tem o seu pequeno espaço bem decorado. Isso, né, essa criatividade, o uso da criatividade com as plantas, com as coisas, os objetos decorativos que você vai adicionar à sua casa, que é o seu perfil, então devem ser observadas nesse sentido. E aí você precisa observar mesmo a questão de, né, só recapitulando aqui, de luz, iluminação do local, a ventilação, né, e a umidade,
se tem ar-condicionado ou não, é um ambiente completamente fechado ou não, e delimitar qual é a espécie que você vai colocar. Se não pega sol, aí eu tenho todas aquelas espécies que eu falei para vocês, e aí eu vou colocar lá nos stories com os nomes para vocês olharem, tá? Olharem e comentarem também, tirar dúvidas, pode ficar à vontade. E se for plantas, por exemplo, a pleno sol, eu preciso de plantas de pleno sol, aí você já pode colocar flores, pode colocar beijinhos, pode colocar lavanda para perfumar o ambiente, pode colocar os temperos, né? Cebolinha, orégano, tomilho, salsa, coentro, o tempero que você quiser, se pegar sol. Tá? Até o hortelãzinho, né? O hortelã rasteiro, o hortelã comum, todos eles também precisam de sol. Então, quando forem pensar em temperos, pensem primeiro que eles precisam aí de umas 2 ou 3 horas no mínimo de sol para produzir bem, para ficarem com as folhas verdes, viçosas e que você possa usar o tempero de forma melhor aí na cozinha. Tem um bitelo passando ali atrás e mandando eu ficar em silêncio. Escondendo, gente. A pessoa tá escondendo, morrendo de vergonha da live. O Gabriel Grandão. Era o Gabrielzinho, agora virou o Gabriel Grandão. Então é isso, tá? E aí o nosso tempo também já tá quase acabando. Vocês têm alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? E se vocês quiserem, por exemplo, depois no direct surgir alguma dúvida ou alguma pergunta que queiram falar, alguma sugestão de tema, pode deixar para mim lá que eu respondo tudo, eu anoto tudo e nesse projeto novo eu estou considerando a opinião de vocês também, tá? Só para finalizar, esse projeto novo, eu estou montando um treinamento. Tá? Vai ser um treinamento, estilo um curso, mentoria, alguma coisa assim, não tenho certeza ainda, estou mirabolando na minha ideia, para paisagistas iniciantes, para treinar as pessoas que querem começar nessa área, gostam e às vezes formou e não está meio sem saber para onde que vai, está meio perdido, gosta de planta, então queiram trabalhar com paisagismo. Eu vou montar esse treinamento, esse curso, mentoria aí, que eu não sei o nome correto ainda, para disponibilizar para as pessoas que queiram fazer esse treinamento de paisagistas, tá bom? Olha o Elvis, muito bom, obrigada por ter chegado aí pra gente, tranquilo. E aí, gente, depois da live eu vou deixar ela lá gravada. E aí, se vocês puderem compartilhar com os amigos, para quem não viu, poder ver, às vezes a pessoa não tinha disponibilidade nesse horário, pode acessar lá depois e ver o conteúdo. Às vezes a pessoa está com uma dúvida e quer mandar para mim, pode mandar. Então vocês fiquem à vontade aí para compartilhar com o máximo de pessoas possível, né? Porque eu acho que a intenção agora é justamente nós distribuirmos, né, e partilhar o conhecimento, já que nós não podemos, né, estar presente e ir nas casas, atender as pessoas, então nós distribuímos o nosso conteúdo online. E outra coisa, né, eu me descobri nesse mundo e eu sei que eu posso falar para muita gente agora, que todo mundo que precisar de mim, eu vou estar disponível para atender. Imagina, Elvis, tranquilo. Tudo bem, vai ficar lá gravado também depois se tiver alguma dúvida. Nós falamos hoje sobre paisagismo em pequenos espaços, né, para o que você deve considerar para colocar aí em pequenos locais, às vezes um cantinho que você queira colocar uma planta, um vaso, um jardim vertical, esses pequenos detalhes aí. Qualquer dúvida que tiver, podem, Joaquim Antônio, meu grandão, chegando aí também, chegando e nós já estamos partindo, porque as coisas estão quase finalizando aqui também. Mas vai ficar gravado, tá bom? E aí vocês compartilhem, comentem e sempre mandem para as pessoas
Agenda próxima que entraremos em peso. Opa! Toda terça e quinta, às 8h14, eu estou aqui com vocês. Às vezes tem convidado, às vezes não. E a partir da semana que vem eu tô querendo incluir a segunda e a sexta também, se tiver se tiver mais temas aí pra gente colocar. O trem já apareceu o anúncio aqui que vai acabar. Então, muito obrigada, muito obrigada de coração. Um beijo grande para vocês, meus amores, meus queridos. E até a próxima, tá? Eu vou terminar aqui porque já vai cair e eu vou subir lá no IGVT. Então, compartilhem e mandem comentários.